No dia 11 de fevereiro de 2013, Papa Bento XVI anunciou sua aposentadoria perante o Colégio de Cardeais e diante do mundo. As razões para sua renúncia foram atribuídas à sua idade avançada e à diminuição de sua capacidade física e mental. A sua retirada oficial aconteceu no dia 28 do mesmo mês, sendo sucedido pelo então Papa Francisco. Quase 600 anos transcorreram desde a última vez em que um Papa renunciou ao papado. Entretanto, este vídeo não trata do Papa Bento que mencionei anteriormente, mas sim de outro pontífice, Papa Bento IX. Ele foi o pioneiro em renunciar de forma voluntária ao papel de Papa. Antes de Bento IX, registrou-se um grupo de papas que foram destituídos de suas posições antes do falecimento. Esses indivíduos não voluntariamente cederam o posto, sendo comumente forçados a um exílio forçado. Em resumo, eles foram depostos. Contudo, essa situação não se aplica a Bento IX. Nascido Teofilacto de Túsculo, o futuro Papa era de sangue nobre. Seu pai era um senhor feudal, o Conde de Preza. Esta posição foi uma das mais poderosas na Itália medieval e especialmente na cidade de Roma. Ele também era sobrinho de dois anteriores papas, Papa Bento VIII e João XIV. Tenha esses dois fatos em mente. Não muito se sabe sobre sua primeira infância, mas quando ele era jovem, seu pai subornou os funcionários de Roma para fazê-lo papa. Algumas fontes dizem que ele tinha cerca de 11 ou 12 anos, mas a maioria dos historiadores concorda que ele tinha cerca de 20 anos. É possível que você esteja curioso sobre como isso se desenrolou. Não é uma questão de simplesmente subornar indivíduos aleatórios do público ou funcionários para se tornarem papa, concorda? A eleição para tal posição requer a escolha pelo Colégio de Cardeais. Bem, antes de 1059 não havia esta maneira de eleger um papa. Oficialmente, o papa foi escolhido por um colégio de bispos da região em torno de Roma, mas esta eleição foi muitas vezes uma espécie de figura carimbada para selecionar o candidato. Era habitual, por exemplo, para papas escolherem seu próprio sucessor ou para reis e imperadores importantes colocarem seu homem preferido no lugar. Neste momento, os funcionários e nobres de Roma detinham esse poder, e então eles foram subornados pelo Conde de Preza para colocar seu filho nesta posição, fazendo dele papa, Bento IX. Em 1032, o papado foi tanto uma questão de posição política, como se fosse espiritual. O Papa era o monarca papal dos estados, bem como o líder de toda a cristandade ocidental, e isso foi mesmo antes do Grande Cisma, quando a Igreja Ortodoxa Oriental quebrou da Igreja Católica. Então o Papa teve uma influência considerável no leste também. Uma família que tinha um Papa no trono era uma família poderosa de fato, e como foi observado anteriormente, Bento tinha dois tios que foram Papa antes dele. E embora não seja inédito para famílias terem dinastias políticas em sistemas democráticos, neste caso não foi tão inocente. Na história católica, este período é conhecido como o Papado Tusculum, em que 3 papas sucessivos foram colocados no cadeira papal por causa da intromissão da família. Já começamos mal, mas não vamos julgar o velho Bento tão rapidamente. Só porque seu pai comprou para ele o papado, não significa que ele será um mau papa, certo? Errado. O papado de Bento IX foi atormentado por controvérsia. Ele foi acusado de um grande número de atrocidades, de corrupção, subornos desenfreados, e até mesmo de assassinato e estupro. Teólogos e historiadores chamaram ele de um demônio do inferno e uma desgraça para a cadeira de São Pedro. Na verdade, não sabemos quão precisas são essas afirmações. Nos séculos X e XI, a Igreja estava extremamente fraturada e corrompida. Muitas dessas acusações podem muito bem ter sido exageradas pelos rivais políticos de Bento e sua família. Ainda é seguro dizer que ele era um papa negligente pelo menos, porque nada de significativo é atribuído ao seu papado. Seu papado foi tão controverso que, em 1036, ele foi expulso de Roma e forçado ao exílio por oficiais da cidade. Ele voltou rapidamente, porém, com a ajuda do Sacro Imperador Romano da época, Conrado II.
Mas apenas alguns anos depois, em 1044, a oposição a Bento IX, novamente levou ao seu banimento da cidade. Desta vez, a Igreja realmente o substituiu, elegendo Silvestre III, que era membro da família Crescenci, os principais rivais dos Tusculuns, em setembro daquele ano. Mas novamente ele voltou enquanto estava no exílio. Bento reuniu um exército e marchou para Roma, depois Silvestre estava de volta ao trono papal. Depois de retomar o assento papal, Bento começou a se sentir desconfortável. Ele não tinha certeza se poderia segurar o papado e, ainda por cima, parecia que ele estava apaixonado. Ele expressou interesse em Maria, sua prima, mas, até então, o casamento obviamente não era permitido para um papa. Bento IX decidiu se abdicar. Ele foi para seu padrinho, o padre João Gracian, e consultou ele em sua decisão. João concordou que a partida de Bento seria do melhor interesse da Igreja. E então Bento ofereceu a João a posição, se João reembolsasse Bento por algumas de suas despesas. Ou seja, Bento vendeu o papado para seu padrinho. João Gracian aceitou a oferta, pagou o dinheiro e foi eleito Papa Gregório VI. Ao contrário do que você possa pensar, Papa Gregório foi visto tanto por seus contemporâneos quanto por historiadores como uma boa escolha para o Papa. Ele era muito respeitado e realmente se importava em exterminar a corrupção na Igreja. Ele infelizmente não teve sucesso nisso, mas fez um esforço. Então, essa é a história da primeira abdicação intencional. Mas espera que a história ainda não acabou. Bento aparentemente estava ficando entediado com sua nova vida e nova esposa, passou a se arrepender de sua decisão de abdicar e vender o papado. Então ele reuniu outro exército e atacou a cidade de Roma. Claro, afirmando sua reivindicação ao papado pela terceira vez na vida. Ele teve sucesso em tomar a cidade, mas nenhum do clero nem dos leigos o reconheceu como papa. Até o ano 1046, eram 3 côntios, 3 requerentes para o papado. Uma grande bagunça. O imperador do Sacro Império Romano, Henrique III, estava ouvindo rumores de caos em Roma, o lugar onde ele estava supostamente. Vários bispos italianos e leigos enviaram mensagens visando marchar a Roma e trazer ordem para a cidade. E então ele fez. Em dezembro de 1046, o Concílio de Sutri foi chamado para tentar consertar a bagunça e discutir quem seria o próximo Papa. Foi decidido que nenhuma das 3 reivindicações ao papado eram válidas e um novo Papa seria escolhido, Papa Clemente II. Bento, na verdade, não apareceu no conselho, e recusou-se a aceitar as decisões tomadas. Quando Clemente II morreu, ele tentou tomar o papado novamente, mas foi expulso pelas forças alemãs. Ele foi excomungado logo depois. Há rumores de que ele mais tarde se arrependeu de todo o caso e viu o erro em seus caminhos. Papa Leão IX suspendeu sua excomunhão e Bento morreu em 1056, sendo enterrado na abadia de Gratiferata. Então, essa é a história do Papa Bento IX, o primeiro Papa a renunciar voluntariamente como Papa e depois reivindicar novamente o papado e se recusar a renunciar quando ele foi convidado. Antes de terminar este vídeo, gostaríamos de fazer uma pergunta importante. Você já conhecia essa história? O que achou dela? Deixe o seu ponto de vista nos comentários, estamos ansiosos para ler você. Espero que tenham gostado dos detalhes que passamos. Vejo você em breve. Até o próximo vídeo.